no Paintbrush. Atenção, o julgamento do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi suspenso. O Flavinic traz informações. Fala, Flavinho. Julgamento do Bruno Henrique no pleno do STJD foi interrompido e adiado para a próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, com pauta única. O auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo e interrompeu a sessão. Ele seria o segundo a votar. O primeiro e único a votar, então, foi o relator Sérgio Furtado Filho, que absolveu o atacante do Flamengo da punição de 12 jogos e votou na pena baseada no artigo 191, com multa de R$100 mil e sem punição de partidas. Bruno Henrique é acusado de beneficiar apostadores ao forçar um cartão amarelo em um jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Julgado em primeira instância no STJD, foi punido em 12 jogos. A defesa do jogador recorreu e conseguiu um efeito suspensivo para o Bruno Henrique continuar jogando. A Procuradoria do STJD também entrou com recurso. A sessão foi remarcada então para a próxima quinta-feira, quando o Bruno Henrique pode ser absolvido, ter a pena de 12 jogos mantida, reduzida ou até ampliada. Lembrando que o Bruno Henrique foi investigado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e será julgado também pela Justiça Comum. Que confusão, hein, Venê? Pois é, e eu vou ser sincero, eu não aguento mais essa história, eu acho que tem que acabar logo e pelo visto vai acabar na quinta-feira. Como vai acabar? Aí não tem como saber, é um julgamento. Óbvio que ele teve uma notícia boa ali antes dessa paralisação e só para as pessoas entenderem. Resumindo, eu perguntei para um advogado o que seria esse pedir vista do processo. É basicamente você chegar no dia de uma prova, seja na escola, na faculdade, virar para sua professora e falar assim, olha, muda o dia da prova aí porque eu não estudei para essa prova, então eu gostaria de mais tempo para mudar. E como a lei permite que isso aconteça, e acabou acontecendo. Pelo menos vai ser resolvido na quinta-feira. E aí a gente vai saber o fim dessa história, se o Bruno Henrique vai poder continuar atuando com a camisa do Flamengo ou não até o fim do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa suspensão vale apenas para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele está livre para poder jogar a final da Libertadores no dia 29 de novembro. Novela Esmeralda ou Maria do Bairro, Pedrosa? Serafim, que também tinha aqui no SBT. Cara, é lamentável assim que demore tanto uma situação, seja positivo, seja negativo para o Bruno Henrique. É muito triste que isso já esteja se arrastando há meses e a justiça não consegue ser efetivo o suficiente para poder dar celeridade nesse processo e definir a vida do Bruno Henrique, seja, como eu disse, para ele ficar suspenso, para ele pagar multa, para seja lá o que for. Claro que o julgamento a gente tem que esperar, e entendo que essa vista do processo tem a ver também com muitos processos que esses mesmos juízes e mesmo julgadores acabam tendo durante o seu dia e não conseguem olhar o suficiente para poder tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, vou falar mais uma vez, eu acho que é muito complicado essa demora, uma demora totalmente inexplicável aqui dentro do nosso futebol brasileiro. Enquanto isso, o Bruno Henrique continua jogando e tem que deixar nas mãos da justiça. Não, isso é um absurdo, Fernando, isso precisa ser dito. Ele está jogando com efeito suspensivo há 2 meses. Assim, o efeito suspensivo é algo normal, gente, isso faz parte. Isso. Não é só o Bruno Henrique que tem efeito suspensivo. Por exemplo, o Alan do Palmeiras também estava jogando sob efeito suspensivo. O problema é demorar tanto para você julgar o efeito suspensivo. 2 meses? Gente, se você permite o efeito suspensivo, você tem tempo suficiente aqui, sei lá, 1 semana para você julgar novamente. Por que a demora dos 2 meses? Isso não é algo específico do Flamengo, Bruno Henrique, isso acontece com outros jogadores. Parece até que o STJD quer chamar mais atenção que o próprio processo. Eu espero que, enfim, na quinta-feira isso se resolva. Até mesmo para o Flamengo se programar, porque se não tiver o Bruno Henrique, vai fazer o quê? Precisa ter um planejamento para poder substituir o atleta. E o Flamengo teve 7 jogadores convocados que devem ser desfalques contra o Sport. São eles o Carrascal, Plata, Arrascaeta, Vinha, Varela, Alexandre e Danilo. Os 2 nós mostramos aqui na lista da seleção brasileira. Isso além do Jorginho, o Pedro, o Léo Ortiz, que estão lesionados. O clube trabalha para acelerar o retorno desses 3 atletas, visando o clássico com o Fluminense.
Como é que vai fazer isso? O Pedro também pro Fluminense já, ô Venê? Vamos lá, Fernandinha. Os 7 convocados, eles estão fora do jogo contra o Sport no sábado, por motivos óbvios. Sim. E aí existe a dúvida se eles vão poder jogar contra o Fluminense no dia 19, que é o primeiro jogo pós-data FIFA. Acelerar os 7 convocados, tá Exatamente. Bom. Aí depende de logística, depende também do desempenho dos atletas durante a data FIFA, depende também da condição física, se eles vão se machucar ou não, porque isso pode acontecer. Há o risco, sempre quando um jogador entra em campo, existe o risco de se machucar e até mesmo durante o treinamento, como já aconteceu com alguns atletas, no caso o Pedro. Então esses 7 são dúvidas até mesmo contra o Fluminense. Contra o Sport eles estão fora e além disso, mais 3 jogadores que estão lesionados. Jorginho, Léo Ortiz e Pedro. O Pedro está fora contra o Sport, não tem esse planejamento para ele retornar. Existe a chance de ele ficar apto para o jogo contra o Fluminense, mas não é certo. O Jorginho praticamente fora contra o Sport e talvez o Léo Ortiz fique à disposição contra o Sport. Eu falo talvez porque depende da semana de treinamento e o Flamengo só se reapresenta de maneira integral, ou seja, o elenco inteiro na quarta-feira, amanhã. Então vai depender de uma série de fatores. Dito isso, o Flamengo pode ter 10 ausências contra o Sport. Então será um jogo muito difícil para o Flamengo. Tem muita gente cravando que o Flamengo vai conseguir a vitória certa. Gente, quando você entra em campo com 10 jogadores, sem 10 jogadores, são 10 jogadores extremamente importantes, depende de entrosamento, depende de uma série de fatores. Então o Flamengo precisa ter o alerta ligado, não ter aquela soberba que eu já mencionei aqui, aquele salto alto, não entrar em campo achando que vai ganhar a qualquer momento, tem que jogar de uma maneira extremamente séria. Porque, querendo ou não, são 10 desfalques. E olha, com a derrota do Palmeiras pro Mirassol, a disputa pelo Brasileirão ficou ainda mais acirrada. Aliás, na minha opinião, estava acirrado o tempo inteiro, tá? Porque abre 3 pontos, o povo acha, gente, 3 pontos é um joguinho para cada um. Bota aqui na tela os próximos jogos do Flamengo e do Palmeiras. Qual dos dois tem o caminho mais difícil? Tá aí na tela o caminho no Brasileirão, o Flamengo, Sport e Flamengo, depois tem o Fla-Flu, depois Flamengo e Red Bull, Galo e Flamengo, Flamengo e Ceará e na última rodada Mirassol e Flamengo, o Flamengo fechando fora de casa. O Palmeiras tem Santos e Palmeiras agora neste sábado, Palmeiras e Vitória, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Palmeiras, Galo e Palmeiras e Ceará e Palmeiras, essa é a última rodada, o Palmeiras fechando também fora de casa na Arena Vozão. E aí, meninos, começo com você, Pedrosa, qual é o caminho mais difícil? 1, 2, 3, 6 jogos. Dos 6 jogos, 3 adversários são os mesmos. Sim. Fluminense, Galo e Ceará. Verdade. Agora, a grande questão é, Veni vai poder até me ajudar nisso. O jogo do Flamengo contra o Galo é antes ou depois da final? Então, eu ia pedir isso à produção, porque isso interfere, na minha opinião. Claro. Muito. E o Galo e Palmeiras também interferem. Isso aqui é data FIFA, né? É, data FIFA. Isso aqui é dia semana 19. que vem. Isso aí. Então isso aqui deve ser final de semana que vem e isso aqui deve ser na metade da outra semana. Eu chutaria que isso aqui deve ser 22 só para as pessoas em casa entenderem. Eu acho que o Palmeiras pega o Galo depois. Eu acho e o Flamengo também. pega o Galo antes. Eu acho também. Só para as pessoas em casa entenderem, porque o Galo vai jogar a final da Sul-Americana, inclusive Isso. transmissão no SBT no dia 22. Isso aí. Ou seja, se o jogo for antes da final da Sul-Americana, a tendência é que o Galo poupe jogadores. Por isso que, claro, na minha opinião, pra gente dar aqui certeza quem tem na tabela... A final vai ser sábado, dia 22 de novembro. Isso a gente sabe. Mas o jogo contra o Galo vai ser que dia? Vai falando aí, Esse dia é o ponto. 19. Então, eles vão poupar. Não, o jogo contra o Galo não é dia 19. Porque o Fla-Flu é 19, gente, não é? Exatamente. Quando é o jogo contra o Galo? Vai falando aí, Vini, que eu vou... Então, do Galo olhando e Flamengo, assim, gente. eu acho que a tabela do Flamengo é mais fácil. Olhando assim, olha os adversários. Só que aí depende do contexto de cada jogo, entende? Por isso que eu gostaria É dia 25 do 11, depois. Então, depois. Os dois pegam depois. São depois. Pelo menos isso equilibra, né? Equilibra. Isso equilibra a situação. Então a gente elimina aqui. O Ceará, aqui pode estar brigando pra não cair, mas aqui também vai estar. Então, ele vai estar no mesmo canhão, Mirassol, né? e Flamengo na última rodada. O Mirassol pode entrar em campo, assim, já resolvido. Já conseguiu uma vaga na Libertadores, não tem mais o que fazer. O que teoricamente é bom para o Flamengo. Teoricamente. Na prática nem tanto, porque o Flamengo entra em campo faz diferença, sempre com aquela soberba. Então, assim, eu boto esse asterisco por por ser Flamengo. Falar, Vê, mesmo se não tiver ainda em disputa pela Libertadores, os caras vão querer finalizar o campeonato, porque é uma final. Eles vão estar Tem um detalhe numa sobre final. o Mirassol. Eu ontem conversei com um empresário que tem alguns jogadores do Mirassol. Na opinião dele, a grande diferença do Mirassol, sabe o que foi?
a forma como a diretoria fez o acordo com os atletas. Porque os salários lá são baixos, mas eles ganham muito em bicho em cima de vitória em cada jogo. Sim. Então, por isso que os jogadores entram com muita vontade. Entende? Na visão desse empresário. O bicho, gente, o que faz sentido. assim, ó, você vai ganhar R$100 por mês, mas se você, toda vez que você for trabalhar, você trabalhar muito bem, você vai ganhar um dinheirinho naquele dia. É isso é o isso, bicho isso no aí. futebol. Então, imagina, vou jogar com o Flamengo, ó, queridos, aqui tu vai ganhar um bicho de É isso. tanto se vocês ganharem. É Os isso. caras vão correr, vão comer a bola pra É conseguir. uma visão empresarial que o Mirassol tem, entende? É. É basicamente assim. E Eu tá acho a do arrebentando. Flamengo mais fácil, a vida do Você Flamengo acha do mais Flamengo fácil. mais fácil? Acho porque o Flamengo primeiro pega o Sport, que é o adversário mais fraco do campeonato. O Santos também está num momento muito mal das pernas, mas é Santos e Palmeiras, é um clássico. E o clássico muitas vezes ele iguala até os desiguais. Ao mesmo tempo, o Flamengo tem o Fluminense, o Palmeiras também tem o Fluminense. Aí quando você olha para Red Bull Bragantino, eu acho que o Flamengo vai triturar o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino provavelmente é o time que mais oscilou para baixo no segundo turno do futebol E brasileiro. ele é água de salsicha agora, Exato. porque ele não tá nem brigando ali embaixo. Vamos fazer uma projeção através de pontos? Dá para fazer. Rapidamente aqui, vamos lá. O que eu acho que vai acontecer, tá? Assim, enfim. Soma você, hein? Esporte, Flamengo ganha. 3. Fla-Flu, vou botar empate. 4. Por ser um jogo extremamente difícil, o Flamengo vai ter desfalque. Flamengo e Red Bull, vitória. 7. 7. Galo e Flamengo, jogo difícil. Pós-final. E aí depende muito do que acontecer nessa final, na minha opinião. Por exemplo, se o Galo perder a final, vai querer dar a vida pra tentar uma vaga na Libertadores. Isso. Tá, vou botar empate. Bota empate aí, conta aí. 8. Flamengo e Ceará, Flamengo ganha. 11. Mirassol e Flamengo empate. Empate? No último? No último. Aí você... Eu boto empate, por ser um Vai. jogo muito difícil. 12. Vai ser difícil. 12 Vou Flamengo. ganhar lá, a gente viu. O Palmeiras perdeu agora. Ninguém ganhou, Vene. É difícil. Eu empatei. É. Vai. Vamos lá, Santos e Palmeiras, 3 pontos Palmeiras. 6. Palmeiras e Vitória, 3 pontos. Palmeiras e Fluminense, 1 ponto, bota aí. 7. Grêmio e Palmeiras, 3 pontos Palmeiras, Que isso? eu acho. Jogo 10. lá? Jogo lá. Então estamos em 10 já. Faltam 2 ainda pro Palmeiras. Galo e Palmeiras. Ai, empate. 11. Venê. Ceará e Palmeiras, empate. 12. Ah, faz, sai fora. Os dois vão terminar empatados. É o que eu acho realmente. Mas tu acha que nenhum dos Gente, dois... o Palmeiras ele só perde pontos, se você analisar a tabela, para os times que estão no G6. Venê, se tu chega É. aqui empatado e ele também, isso aqui é comer a bola, Venê. Então, mas é a última rodada, gente. Eu não sei. Então tu botou- olhando mas olha aqui, só, você gente, tá levando em a gente consideração- tá no dia 11 de novembro. Não tem como eu saber, ué. Não, eu tô não indo tem, por- não Eu sei. tem. Porque acontece hoje. Não, não tem, isso Você é chute. tá ué. partindo do princípio que nos próximos 6 jogos de cada um, nenhum vai perder. Tu acha que ninguém vai perder aí? Claro Eu que acho vai que ter vai. derrota. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, Gerson estaria arrependido de ter deixado o Flamengo e já planeja um possível retorno ao clube em 2026. O volante, que saiu do rubro-negro em busca de novos desafios no futebol europeu, teria reconhecido que seu auge na carreira aconteceu vestindo o manto sagrado e acredita que voltar ao Flamengo pode ser o caminho ideal para recuperar o protagonismo que perdeu nos últimos anos. Segundo a apuração, o plano de Gerson seria tentar um empréstimo ao Flamengo na temporada de 2026. A ideia é se recolocar em evidência no futebol brasileiro, aumentando suas chances de ser lembrado para a Copa do Mundo, além de contribuir para que o clube conquiste novos títulos. Ele vê no retorno ao rubro-negro uma oportunidade de recomeço e de reconexão com o ambiente onde mais brilhou. O técnico Felipe Luiz, atual comandante do Flamengo, teria manifestado total aprovação à ideia. Para ele, Gerson faz falta ao elenco não só pela qualidade técnica, mas pela versatilidade e intensidade que sempre demonstrou em campo. Felipe acredita que o jogador se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo que vem implementando, capaz de oferecer equilíbrio entre defesa e ataque e dar mais dinâmica ao meio-campo. Nos bastidores, no entanto, ainda há certa resistência da diretoria, que não esquece a forma polêmica como Gerson deixou o clube. Sua saída foi vista como precipitada e causou desconforto interno. Mesmo assim, a possibilidade de um retorno por empréstimo não é descartada, especialmente se o jogador demonstrar vontade real de voltar e se o clube europeu aceitar uma negociação financeiramente viável. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria o retorno de
Gerson ao Flamengo, sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.